começar falando primeiro de alguns projetos que já estão até em fase de execução, que são projetos que foram desenvolvidos e estão em desenvolvimento pelo próprio Poder Executivo de Palhoça, pela Prefeitura de Palhoça. A partir daí a gente vai falar da terceira faixa de Florianópolis, da terceira faixa da Grande Florianópolis, e assim por diante os novos projetos. A Prefeitura de Palhoça já protocolou 4 projetos de acesso, são basicamente projetos de acessos ou melhorias de acessos, né? São projetos na nova Avenida das Torres, que já foi aprovado e já iniciou a execução, que é um acesso entre a marginal existente e a Avenida das Torres Nova, que é próximo a uma rotatória. A Rua Benjamin Pamplona, no quilômetro 214. Talvez em alguns momentos eu comece a me referir com quilometragem ou kms de rodovia. Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, pode nos questionar e a gente procura buscar por localização, por algum local de comércio ou algo do gênero, para todos poderem saber onde que a gente está conversando. A Rua Benjamin Pamplona é um projeto que já foi aprovado por nós, já está na NTT, para a NTT então fazer a publicação em diário oficial para iniciar as obras. A Rua Raulina Weingartner, no quilômetro 215, também foi aprovado por nós e está na NTT para fazer a publicação em diário oficial da União. E a Rua Jacob Weingartner, que está em desenvolvimento ainda na Prefeitura. A Prefeitura já protocolou para nós tivemos algumas dúvidas e pedimos alguns esclarecimentos técnicos, mas nada de muito complexo. Então a gente imagina que deve estar retornando para nós em breve. E não vai ter nenhum tipo de problema de aprovação, porque são projetos mais simples, então são projetos de acessos e novos acessos, então não vai ter nenhum problema de aprovação. Esse daqui é o acesso. Esse é o acesso que eu me referi, que liga a marginal à Avenida das Torres. O acesso da Rua Benjamin Pamplona. Em cima é a imagem existente e embaixo é o projeto apresentado. A Raulina Weingartner. E a Rua Jacob. Esse projeto da Rua Jacob, que é um pouco mais complexo, é onde já existe a rotatória, onde existe um grande loteamento, né? Então, o questionamento foi na parte dos raios ali de curvatura, então não deve ter algo muito grande de arrumar no projeto, então provavelmente em breve a Prefeitura deve colocar novamente para nós. Só um minutinho para me esclarecer, falando o nome assim pode ficar um pouco confuso, mas uma rua dessas é a Rua do Branger, que quem é morador aqui de Palhoça sabe, vai dar acesso à marginal. Uma é a Praça das Bandeiras, que também vai dar acesso ali, vai ligar a marginal. E a outra é na saída da antiga Impremol, aquela rótula, aquele viaduto, Isso, correto? Que é isso. Obrigado. Perfeito. Obrigado, vereador. Se o senhor quiser interromper sempre, como eu não conheço as localidades, se o senhor quiser me ajudar, não tem problema nenhum, porque eu conheço muito mais por quilometragem, por nomes das ruas, realmente. Obrigado. As propostas de melhorias de mobilidade urbana de Florianópolis, que é justamente a terceira faixa, que eu acho que é o maior assunto hoje, talvez, a ser comentado. A terceira faixa da Grande Florianópolis vai ser uma faixa adicional que vai usar o acostamento existente, muito similar ao que já acontece na Pista Sul, sentido Porto Alegre. Então ela vai contemplar, vai melhorar a mobilidade urbana de toda a região da Grande Florianópolis. Ela inicia, se for no sentido da rodovia, aqui no quilômetro 216, ou praticamente, se formos retos, sentido rodovia, praticamente em cima do viaduto aqui, que faz o entroncamento com a 282, e vai até Biguaçu no quilômetro 200, que é próximo ao viaduto de Barreiros. O vídeo pega aqui, será?
É um vídeo. Não, é um vídeo. É só clicar na imagem, por favor. Não. Ah, então tudo bem. Enfim, mas de qualquer maneira, o vídeo ele é muito similar ao apresentado hoje na abertura da reunião, na abertura da audiência. Fica muito claro com o trânsito, principalmente no horário pico, que a pista sul, a pista sentido Porto Alegre, ela flui de maneira de boa maneira para um horário de pico em qualquer região urbana. Ele é realmente qualquer malha viária é um pouco mais exigida, mas ela flui de maneira com nível de serviço, se a gente for falar tecnicamente, nível de serviço C, ou seja, que ficaria em torno de 60 a 80 km por hora. Hoje, na pista norte, que é sentido Joinville, sem essa faixa, a gente percebe que, se for falar tecnicamente, a gente fica num nível de serviço B, que fica em torno de 20 a 40 km por hora, e isso causa os congestionamentos. Então, na imagem que vocês mostraram no início da audiência, é muito fácil de perceber o ganho que a terceira faixa trará para a região. A gente percebe que na pista sul, no mesmo horário, na mesma demanda, flui de nível C, de maneira a 60, 80 km por hora, até mais. E a pista norte, sentido Joinville, ela trava, ela não flui, ela tem gargalos, e é o que uma faixa a menos causa na rodovia. O projeto ele contempla, além da óbvia faixa adicional em cima do acostamento, contempla o alargamento da ponte do Maruim, o alargamento da ponte do Rio Passa 20, a ponte no 211, quilômetro 211 e quilômetro 214, remodelação das agulhas. Então, algumas agulhas vão ser invertidas para proporcionar realmente uma melhoria e diminuir o travamento, porque toda vez que nós temos um ingresso na rodovia, é proporcionado um bloqueio, ou então um gargalo na rodovia, porque a gente vem de duas faixas na marginal, que se transforma em uma, que se transforma, que entra para a terceira faixa, ou seja, a gente coloca num funil. Então, qualquer entrada na rodovia, ela acarreta numa contenção, se ela não estiver bem dimensionada. Então, as agulhas também estão sendo remodeladas nesse projeto, colocando uma faixa maior de aceleração. Se os investimentos forem realizados, os congestionamentos serão amenizados e os padrões de velocidade operacional passarão a ter um incremento até o final do ano de 2021. Então, agora, a partir desses slides até o projeto, que eu vou começar a apresentar o projeto, a gente vai falar um pouco de custo social. É um estudo que nós fizemos com um consultor nosso, abrangendo o projeto, abrangendo esse estudo de tráfego até 2021, que é o prazo praticamente do contorno. Então, o que a gente melhoraria até 2021? E se a gente não fizer a terceira faixa, o que pode acontecer? Então, é um estudo que mostra o custo do investimento versus o custo para a sociedade. Então, o investimento dessa terceira faixa a gente estima, e claro que não é nada ainda fechado, porque está o projeto, como o André falou, está na NTT, tanto para discussão técnica quanto para discussão orçamentária, mas estima-se em torno dos 90 milhões esse investimento. São 16 quilômetros de faixa adicional, com pontos de reestruturação de pavimento, com vários pontos de melhorias de agulha, incrementos de agulha, e alguns pontos de remodelação de alças, como vai ser a remodelação da alça de entrada de Florianópolis, no quilômetro 205, que é a alça da Cassol, né? A alça é o balão da Cassol ali. Os benefícios: redução do tempo de viagem, a redução nos custos operacionais dos veículos, ou seja, os custos de mecânica vão reduzir, redução no consumo dos combustíveis, e a partir do momento que a gente diminui o consumo de combustível, a gente ganha no meio ambiente também, a gente beneficia o ambiente. E talvez eu pulei sem querer aqui,
mas talvez o mais importante é o custo de diminuição dos acidentes. É um custo um acidente? Mas o maior problema é o acidente. O acidente ele é grave porque ele tem um custo para a sociedade, tem um custo para o hospital, tem um custo para a família e tem um custo emocional. Além de travar cada acidente, cada intervenção dessa, ela vai acarretar ao usuário normal cerca de 1 hora a mais no trajeto inicial. Então, diminuir criar uma onda de velocidade contínua, diminuindo esse custo de acidente, é um ganho, eleva os ganhos de todos os itens acima que eu comentei. Não sei se todos vão conseguir enxergar, porque está um pouco pequena a letra, mas o gráfico de cima é uma estimativa, é uma avaliação em 2021, como estará o cenário da terceira faixa norte, do sentido norte para sentido Joinville, se nós não fizermos a terceira faixa. Fora do horário pico, a velocidade será de 26 km por hora, sem a terceira faixa, fora do horário pico. Com a terceira faixa, essa velocidade por hora fica de 46 km por hora. Ou seja, a gente tem um ganho de praticamente 50%. A gente praticamente dobra a capacidade da via, de velocidade da via, fora do horário pico. E no horário pico é traumatizante, porque se nós não fizermos investimento, se nós não tivermos esse investimento, estima-se que a velocidade média ficará em torno de 5 a 10 km por hora. É uma estimativa para 2021. Tem uma margem de erro, mas é uma estimativa muito crítica. E com o investimento, com a terceira faixa, tende esse cenário a melhorar para 42 km por hora. Então, dá para perceber que, se a velocidade da via for 80 km por hora, a velocidade diretriz da via, as velocidades médias, tanto de fora quanto dentro do horário pico, não vão ter tantas restrições, tantas mudanças. Na pista sul, a gente percebe um pouco isso. Claro que no horário de rush, no horário de pico, ela trava, assim como... Só que o destravamento, digamos assim, ela ocorre muito mais rápido do que o destravamento da pista norte. E é basicamente esse efeito que vai ter na pista norte. É o mesmo efeito da pista sul hoje. Deixa eu passar aqui. Aqui são os custos. O que Marcelo, mais leva... Marcelo, só para eu dar um comentário, quer dizer, questão de acidentes que o Marcelo comentou, no trecho que a gente já tem a terceira faixa, ele tem cerca de 20% a menos acidentes do que o trecho que hoje só tem 2 faixas, né? Então, isso são dados reais que a gente mede. Então, o fato de ter uma terceira faixa, além de melhorar a fluidez, a gente já está provado de que reduz a quantidade de acidentes, né? E como o Marcelo bem comentou, isso gera 2 impactos positivos. Primeiro é o custo social direto, que é o custo de hospitais, né? Hoje se estima que 1/3 do orçamento de Santa Catarina de hospitais públicos vão para tratar pessoas que sofreram um acidente de motos, tá? Então, a cada R$100 que o Estado gasta em hospital, 33, os dados da Fiesc, são para tratar acidentados de moto, né? Então, a gente está falando de um número bastante representativo. E toda vez que tem um acidente, como o Marcelo comentou, isso gera um tráfego gigantesco, que pode chegar até 1 hora adicional. Então, uma parte é a infraestrutura, então adicionar novas faixas, a gente colocar novas agulhas com nova geometria, mas também, e aí a gente trabalha com uma parceria bastante forte com a PRF, está na questão da redução dos acidentes. Isso tem questão de controle, fiscalização de uso de álcool, velocidade, distância entre veículos, e regulamentação de motos, principalmente de baixa cilindrada, que hoje competem com o caminhão dentro da via, né? E aqui o que o Marcelo vai mostrar agora é a simulação dos 2 cenários, né? O cenário sem a terceira faixa, que a gente viu que pode chegar a 10 km por hora, 5 a 10 km por hora na hora pico. Isso gera
um veículo vai gastar muito mais combustível, quilômetros por litro, do que um veículo trafegando a 45 km por hora. O outro cálculo é o tempo, ou seja, essa pessoa poderia estar produzindo, né, e ela está deixando de produzir, deixando de gerar valor para a sociedade porque ela está parada no trânsito. Né? Gastando mais combustível, ela está emitindo mais CO2 e NOx. Isso aí tem um impacto direto também na saúde das pessoas. Então, problemas respiratórios por conta de uma emissão maior. Então, o que a gente vai ver agora é a precificação do cenário da gente não ter esse investimento. E a gente compara o valor investido, que são os 93 milhões, que é esse dado de estimativa, com o benefício que a sociedade vai capturar, né, através de menos gasto com hospitais, com mais produtividade, mais competitividade. Bom, desses custos, desses gastos que a gente comentou, que o André comentou agora também, os dois mais relevantes, que a gente chama bastante atenção, são os custos operacionais, que são os custos mecânicos, né? Então, sem o investimento e com o investimento, há uma diferença de 1,4 milhões praticamente. Então, isso é um custo direto à sociedade. Sem o investimento, a sociedade terá um custo de operação dos veículos de 1,4 milhões a mais. E de tempo de produção, terá um custo de 1,8 milhões a mais. Então, esses números são bastante relevantes e no próximo slide a gente percebe o quão importante é o investimento, porque a gente faz o comparativo entre o investimento e o custo social. Se nesses 2 anos não houver esse investimento, o custo social será de mais de 3,3 bilhões em valor econômico, que seria no valor de 2021. Se a gente trouxer esse valor para os dias de hoje, seria de 2,2 bilhões. Então, 2,2 bilhões contra os 93 milhões. Isso, praticamente, a gente paga no primeiro ano, a sociedade paga no primeiro ano esse benefício. Quer comentar, André? Sim, então esse é o que eles chamam payback social, então esse payback é inferior a 1 ano. Então, é uma decisão que quando eu comentei na minha introdução, as 3 coisas que a agência analisa, e a primeira é a viabilidade social. A gente apresentou esse estudo para a agência, então foi feito através de um pedido do GPT. Então, a primeira pergunta já está, acho que, cabalmente respondida, que assim vale muito a pena para a sociedade a gente ter esse investimento, mais de 20 vezes o retorno que a sociedade tem em 2 anos. Né? Então, essa primeira pergunta que passa pelo crivo da agência já foi respondida. Agora cabe a gente agora ter as 2 últimas análises, que é a parte técnica e a parte orçamentária, para que a gente possa começar a obra o mais rápido possível. Bom, aqui a gente justificou o porquê do investimento e aí, a partir de agora é mais uma parte técnica. Eu vou passar o projeto onde ele abrange o município de Palhoça, que é 216 até o quilômetro 216 até o quilômetro 210. O que vocês estão vendo é realmente a folha do projeto, é o projeto geométrico que está na tela. Então ele inicia... Não pega o laser aqui, né? Não pega. Bom, ele inicia, se formos reto, sairmos aqui na rua da Câmara de Vereadores e formos reto, é praticamente onde vai iniciar a terceira faixa. É um pouco a sul do trevo da 282, que é onde está ali em cima. A terceira faixa é o hatch, é o pintado em cinza mais claro. Então, ali onde tem um ponto mais pintado em amarelo é justamente a remodelação das agulhas que eu comentei no início da apresentação. Todas as agulhas estão sendo remodeladas para ganhar uma parametrização do DENIT, né, do manual do DENIT, e também para ganhar uma caixa de aceleração maior, para diminuir o impacto de afunilamento. A terceira faixa segue, ela passa pela ponte do Passa 20,
que é onde são aqueles 3 retângulos vermelhos. Passa por cima, sobre o viaduto aqui próximo do Camelão, que é onde tem aqueles 3 quadrados azuis. Passa 20, exato, obrigado. Segue com as remodelações, onde vocês percebem um pintado verde escuro, são justamente as remodelações e inversões de agulhas, parametrizações de agulhas. E aí a ponte sobre o rio Maruim, que ela vai ser alargada e reforçada. Ele segue até o final, já aqui no quilômetro 211, que é o final do trecho de Palhoça. Na verdade, a terceira faixa, ela segue até Biguaçu, como eu falei inicialmente, mas esse é o trecho, é o segmento que fica no município de Palhoça. Junto ao projeto de terceira faixa, algumas melhorias foram levantadas pela Arteris, pela nossa equipe, em conjunto com reuniões com a NTT, e percebemos que algumas melhorias pontuais, principalmente nas marginais, para melhorar justamente a mobilidade urbana do município, não só de Palhoça, mas também de todos onde a terceira faixa vai passar, São José, Biguaçu, são necessárias. Por exemplo, algumas remodelações de agulhas, algumas remodelações de trevos, de interseções, ou mudanças de entradas e saídas da rodovia são necessárias. É importante também frisar que essas melhorias elas já foram discutidas também com o Poder Executivo dos municípios, já foram discutidas com a parte técnica do município de Palhoça também, justamente para nos apoiar e nos entender. Ninguém melhor do que o município para saber qual é o gargalo, né? Aqui é a inversão da agulha no quilômetro 217, que é próximo a um loteamento. Se o vereador puder me ajudar no nome do loteamento, se souber também. Coloquei. Isso, a inversão no Pacheco. É o Firenze ali nos Pachecos. Exatamente, o loteamento do Firenze, que é a inversão daquela agulha ali. Onde tem embaixo um pintado mais escuro. Aqui é a remodelação do trevo da 282, que chega na marginal da BR-101. Ali onde existe dali sai a Praça das Bandeiras, no trecho de baixo, certo, vereador? Esse do viaduto é na entrada do bairro Bela Vista. No viaduto do bairro Bela Vista, Isso, prefeito que vem do loteamento. Isso. No viaduto do bairro Bela Vista, a gente está prevendo 2 alças, a gente chama de ferraduras. Como o viaduto ali, ele possui grandes vãos, e tem vãos ali que não estão com viários, dá para aproveitar aqueles vãos para fazer viário, ou seja, para fazer uma alça sem que chegue no conflito do viaduto. Então, quem tem o desejo de vir da 282 e ir para Joinville, por exemplo, ele não precisa mais chegar no conflito da alça. Hoje, o que ele faz? Ele passa por baixo do viaduto da 282, pega todo o trânsito, ali tem cerca de 16 movimentos, então, até chegar a vez dele de ir para o lado esquerdo, que é para o sentido Joinville, ele... Não. Ele iria à direita, seguiria no sentido da marginal à direita, sentido Porto Alegre, e faria a ferradura, faria o sentido contrário pela ferradura. Então, todos os movimentos ali, eles ficam prioritários, não tem retenção de movimento, ele não para mais nos movimentos. Eu queria só fazer uma pergunta simples, que eu acho que aproveitando ali, é só lhe responder. Voltando no slide anterior ali, na marginal da BR-101, sentido norte, no 215,5, a mão de preferência vai ser alterada ou vai ser dado preferência para quem segue pela marginal?
no 215, o viaduto vai ficar em mão inglesa. Então, quem está na marginal, ele vai ter quem está na marginal no sentido norte, sentido Joinville, ele vai ter a preferência de fazer o retorno. Ou então ele vai entrar na rotatória para ingressar na 282. Mas ele pode seguir reto também, né? Pode seguir reto, sim. É que não tem o laser, mas quem está na marginal, ele pode ou pegar a conversão à esquerda, ou seguir em frente, sem travar, livre. Ou seguir em frente, contornando a rotatória. Ótimo. Então, isso quem vem do município, daí aquela via do município, ele vai ficar só mão sentido BR-101, correto? Exato. Então, todos os movimentos, não para mais. A rotatória segue um fluxo. Então, não existe mais interrupção de tráfego. Então, a gente conseguiu incrementar um viário sem o uso de semáforo, que também restringe o tráfego, né? E todas as vias, todos os sentidos, não há restrição de tráfego. Terá abertura, a inversão, na verdade, da agulha 214, que é logo depois do rio Passa 20. Entre praticamente um pouco depois em frente ao que seria o Camelão, mas na pista, claro, na pista norte, aquele segmento de marginal vai ser ampliado entre a Havan e o viaduto do Passa 20. Aquela marginal terá 3 faixas, que é onde aquela faixa vermelha ali é uma terceira faixa de marginal. Haverá uma abertura de agulha para quem vem do viaduto no 214,3 e ingressa já na rua municipal, para tirar esse tráfego justamente de quem passa pelo viaduto e segue em linha reta para pegar a rua municipal. Então, não precisa ter 2 movimentos serão eliminados ali, com a criação dessa agulha. Outra mudança, na frente onde está saindo a Naijus, que é um empreendimento novo, próximo ao Junks, ali onde existe um posto Petrobras, aquele acesso, aquele entrocamento que tem a rua marginal e tem a rua municipal. Será feita a mudança de local, na verdade, de ingresso da marginal. Quem vem da rua Vinícius de Moraes, que é a rua do posto Petrobras, ou ele faz o contorno dentro do município na abertura de um novo acesso, que está bem à direita da tela, ou ele segue à direita e desce pela Rua 4, que terá uma remodelação. Essa mudança, ela, apesar de ser pequena ou não muito complexa, mas ela vai eliminar bastante vai melhorar muito o nível de serviço, vai melhorar bastante a movimentação desse viaduto. Porque como existem vários conflitos de 2 vias paralelas, num ponto muito próximo, não tem caixa de acomodação, então fica um congestionamento muito grande justamente pela quantidade de conflitos que existe no mesmo lugar. Conflitos, quando eu falo conflitos, são as mudanças de direções de via. A partir de agora, a gente vai falar alguma coisa dos projetos prospectados para Palhoça. Eles surgiram em conversa do Grupo Paritário de Trabalho, que é o GPT. É um grupo que se reúne a cada praticamente 45 dias, que reúne a sociedade civil organizada, o CREA, a NTT, PRF, enfim, vários órgãos, e discutem a melhoria da rodovia da BR-101 e da BR-376 e da BR-116, que é o trecho concessionado. Nesse pacote, nesse trabalho, foi elencado cerca de 2,5 bilhões, né, André, de melhorias para o trecho concessionado. Então, cada município foi olhado, cada ponto foi olhado e foi vislumbrado melhorias que trariam para a mobilidade, principalmente urbana, das grandes travessias urbanas que o nosso trecho atravessa. Para Palhoça, foram elencados ruas marginais, as pontes sobre o rio Aririú e implantação de sistemas semafóricos em viadutos que já existem.
Além da rua marginal, a gente elencou a modernização das ruas marginais existentes, ou seja, a adequação do viário com a melhoria e parametrização geométrica, revitalizando as calçadas, os pavimentos, adequando as normas vigentes e melhorando a segurança local, né? Boa parte das marginais existentes são ainda da época da duplicação, provavelmente, da época do DENIT, que construiu essas marginais na época da duplicação. Então, vale a pena fazer a modernização dessas marginais. Um novo investimento elencado para esse grupo foi a rua lateral com as pontes. A rua lateral, depois vai ter a imagem para todo mundo se situar, mas ela fica do quilômetro 218 até em frente à base da PRF, ou o antigo pedágio, com as pontes sobre o rio Aririu. E sistema semafórico nos viadutos com gargalo, na verdade, não é que não foram, não tem como criar mudanças geométricas, como foi, por exemplo, no entroncamento da 282, que ali tem espaço, tem área para a gente fazer mudanças na geometria do local para melhorar sem semáforo. Os outros viadutos não existe, já está adensado e já está toda ocupada aquela área, então teria que ter grandes desapropriações para fazer mudanças maiores, né? Aí é o ponto da rua lateral, o pintado em azul, os dois retângulos em azul representam as duas pontes sobre o rio Aririu, e o laranja, o rosa, representa as marginais. Então, a marginal, elas vão se ligar, as marginais existentes no quilômetro 218, ou até um pouco antes do rio Aririu, ela se liga à marginal existente até onde era a antiga praça de pedágio. Então, seriam essas as melhorias que a gente imagina e prospecta para Palhoça. Dentre elas, a terceira faixa, a faixa adicional da Grande Florianópolis, é a mais encaminhada, já foi protocolado na NTT. Os projetos complementares, que são aqueles projetos que vêm para complementar a terceira faixa também, já está numa fase de projeto funcional, já está num passo mais à frente. E aí, por fim, esses últimos investimentos que foi elencado pelo GPT, que está ainda em fase de projeto básico, estudos iniciais.